Bora lá, pessoal. Então, um grande prazer estar com vocês aqui de novo. E hoje, se segura na poltrona aí, meu amigo, minha amiga, que hoje nós vamos trazer aqui para vocês um vídeo top. Top. A gente vai trabalhar aqui o seguinte hoje, pessoal. Nós vamos criar aqui uma expectativa de pontos que o próprio mercado nos traz através das odds. Vou mostrar para vocês como nós vamos fazer isso aqui passo a passo. E vamos fazer uma comparação com o que realmente está acontecendo de fato com os times. Para isso, eu vou utilizar aqui como base o Campeonato Brasileiro, certo? Então eu estou aqui com uma base aqui das últimas 2 temporadas. Esse vídeo bem interessante, gostaria que vocês deixassem no comentário se vocês já viram algo parecido com isso. Mesmo que você que faça parte de comunidades ou cursos pagos, eu gostaria de saber. Certo, pessoal? Então, assim, primeiramente, eu tenho os dados básicos. Como é que você vai conseguir isso? Você pode ir lá no site Futebol Data, né? Apenas uma sugestão de dados gratuitos. Você pode vir aqui também no nosso grupo Big Data Bet, aqui nas mensagens fixadas, ó. Tem bastante coisa aqui de bases de dados. Aqui nos links úteis também você tem aqui bases do nosso amigo FutPython. Muita coisa de diversas fontes. Então, matéria-prima não falta aqui, tá? Para o nosso trabalho. Mas aqui basicamente então, pessoal, temos aqui os dados bem básicos, ó. Só os times, os placares, as odds, e é isso. Somente com isso, nós vamos com certeza desenvolver uma ideia, um raciocínio lógico bem interessante, e pode ser um start aí para você criar diversas estratégias. Por que a ideia de fazer este vídeo dessa forma hoje, pessoal? Assim, pode ser que vocês estejam passando, ou vão passar, ou já passaram, pelo mesmo problema que eu já passei estudando dados, que é querer sair testando tudo que é tipo de métrica, a fim de já encontrar métodos. E, na verdade, às vezes a gente pula etapas, né? Então vamos partir bem do princípio, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é observação, depois nós vamos ter uma ideia em cima da observação para criar uma tese. Depois da tese testada, que nós podemos então desenvolver um método ou não, certo? Então é isso, observação, a ideia e a tese. Muitas vezes a gente já quer pular etapas, né? Ir direto para a tese e a gente acaba se atrapalhando um pouco. Talvez você se identifique com essa situação, coloque aí nos comentários se é o seu caso. Mas aqui você vai entender então por que eu vou fazer dessa forma. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, o que eu quero fazer aqui? Vocês sabem aqui que eu tenho as odds, né? As odds de fecho, tá? De fechamento lá quando o juiz apita. Só que essas odds elas não representam a real probabilidade dos times ganharem. Bem rapidamente eu vou fazer aqui para você dar uma olhadinha. Olha só. 1 dividido pela odd, então eu tenho em probabilidade a probabilidade do time casa aqui, certo? Eu vou só expandir rapidamente aqui. E eu tenho também a probabilidade do empate e do visitante, certo? Aqui, em casos decimais, né, no caso, mas 55%, 30%, 25%. Se eu pegar os três juntos e olhar aqui embaixo, veja que passou aqui a soma de 1 a 1 de 11. Então tem mais do que 100% de probabilidade aqui. Veja que essas odds elas estão entregando em probabilidade mais do que 100%. Isto por quê, pessoal? Isso se deve à juice, né, que é a taxa que a casa está cobrando. Então essas odds aqui, na verdade, elas deveriam estar um pouco mais alta para representarem com fidelidade a real probabilidade dos times aqui, das seleções desse match odds, ok? Então o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Vamos criar a nossa primeira coluna aqui. Acompanha aí, pessoal. Que vai ser a juice, beleza? A juice eu vou colocar aqui para vocês acompanharem melhor, tá? Nós vamos criar ela da seguinte forma. Eu vou abrir parênteses, 2 vezes inclusive. Vou colocar aqui, ó, 1 dividido. Vou colocar a odd do casa, beleza? Mais, ó, vou sempre abrindo parênteses, ó, para separar aqui, apenas para deixar a fórmula aqui correta, tá ok? 1 dividido pela odd do draw, mais 1 dividido pela odd do away, vou fechar o parênteses 2 vezes, né? Menos 1. É isso, acompanharam? Então agora eu tenho aqui, olha a juice, que foi exatamente o que nós tínhamos visto aqui, ó.
Aqui ficou 1,11, vocês se lembram? Agora ficou aqui, ó, os 11% é a juice da casa. A casa está cobrando nesse jogo aqui entre o Flamengo e o Palmeiras 11% de juice. Eu vou expandir essa fórmula até lá embaixo. Podemos ver, ó, veja que nesse jogo a juice foi bem menor ó, do que nesse. Cada jogo tem uma juice, uma taxa que a casa está cobrando. Beleza, tudo bem. Só que, o que eu vou precisar? Porque como eu vou criar aqui uma fórmula da expectativa de pontos através das odds, eu preciso saber qual é a odd real. Porque aqui nós temos as odds implícitas, nós não sabemos exatamente onde que o mercado está aplicando essa juice. Pode ser que ele esteja forçando a juice mais para o lado do home ou mais para o lado da away. É um cálculo muito difícil, impossível de saber na verdade, né? Isso é uma métrica da própria casa lá, que precificou, certo? Mas nós podemos melhorar aqui a nossa previsão da odd mais correta, que vai representar a real probabilidade dos times. De que forma nós vamos fazer isso, pessoal? Eu vou colocar aqui, vou criar umas novas colunas aqui, que agora vai se chamar assim, ó, odd real home, tá? Odd real draw e odd real away. Existem diversas formas de nós aplicarmos aqui, retirarmos a juice, né, destas odds. Então vou fazer uma forma bem simples aqui com vocês, beleza? Eu vou criar aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó, para vocês acompanharem. Odd home vezes, que no Excel é o asterisco, vou abrir parênteses, 1 mais a juice do jogo, ok? Fechando parênteses. E é isso. Olha só a diferença, como a juice é alta, olha a diferença. O mercado está nos oferecendo 1,8, mas a odd mais correta seria 2 aqui. Tá? A odd que representa a real probabilidade do time. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com o draw e com o away. Então, odd do draw vezes, vou abrir parênteses, só que é para esse lado aqui, 1 mais a juice. E com o away também. Vamos lá. Odd do away vezes 1 mais a juice. Pronto. Agora só para você confirmar, você viu que aqui, ó, vocês viram que a probabilidade aqui então tem 11% de juice, então agora com essa odd real eu não posso ter juice. Porque o meu objetivo aqui foi eliminar a juice. Vamos confirmar isso da mesma forma que nós fizemos ali no início. Só para você entender essa parte aqui, tá, pessoal? 1 dividido pela odd real agora. E eu vou apenas expandir aqui. E veja agora a minha soma aqui. 1, viu? Ficamos sem juice agora. Tudo certinho. Agora nós temos a odd real aqui dos times, tá? Vou expandir até lá embaixo. Beleza, é isso. Certo, pessoal? Então agora vamos para aqui para as próximas fórmulas. Agora eu preciso saber os pontos dos times jogo a jogo, tá? Então, pontos home e pontos away. Vamos lá, pontos home. Numa fórmula C, eu vou perguntar para o Excel. Me diga o seguinte, Excel. Se aqui o FT goes home, vou clicar aqui, ó, for maior do que FT away, então é porque o home fez 3 pontos, beleza? Então, ponto e vírgula 3, certo? Ponto e vírgula C, porque temos mais uma situação aqui, né? Que qual é a próxima situação? Se o FT goes home for igual ao FT goes away, ponto e vírgula 1, já que deu empate, certo? Ponto e vírgula 0 em todos os outros casos, no caso seria somente a derrota, né? Então tá lá, veja que aqui ele marcou um ponto, por quê? Porque o jogo foi empate. Vou descer aqui. E sempre que o time ganhou, o time da casa ganhou, vai marcar 3. E sempre que ele perdeu, vai marcar 0. Eu posso até copiar aqui no intuito de facilitar as coisas e passar aqui para o away essa fórmula. Porque veja só, a única coisa que eu vou trocar agora aqui é esse sinal aqui, ó. Agora eu estou perguntando aqui, ó. Se o goes away é maior que o goes home,
3 pontos. Se os gols são iguais, né, entre o home e o away, vai marcar 1. Então, como uma forma simples de conferir, sempre que tiver 1 aqui no home, vai estar 1 no away, né? O jogo foi empate. E o 3 sempre vai estar somente de um lado. Certo? Só para conferir aqui que deu tudo certinho, então. Beleza, então? Então vamos seguindo aqui. Agora nós vamos criar diversas colunas aqui para nós chegarmos no resultado que eu quero mostrar para vocês. Agora nós vamos criar a expectativa de pontos que o mercado está nos fornecendo aqui, através das odds. Então, vou botar aqui, ó, x pontos home e x pontos away. De que forma nós vamos fazer isso, pessoal? Vamos aqui em cima agora, vamos acompanhar direitinho aqui, ó. A probabilidade do home ganhar equivale a 3 pontos. É o que o mercado está dizendo para nós. Ele está nos dando uma porcentagem, a probabilidade do time casa ganhar, ou seja, dele fazer 3 pontos. Então, o que ele está nos dizendo? Que a probabilidade real, agora que nós temos aqui, ó, que é 2 nesse primeiro jogo, certo? Equivale aqui a 50%, certo? Então ele tem 50% de chances de fazer 3 pontos. É isso que o mercado está nos dizendo aqui. O que nós vamos fazer? Vamos transformar isso aqui em probabilidade primeiramente, que seria o quê? 1 dividido pela odd, certo? Vou fechar aqui mais um, vou fechar o parênteses, vezes 3. Só vou abrir aqui, ó, outro parênteses aqui no início, tá? Que eu vou precisar 2 parênteses aqui. Então tá aqui, ó, a probabilidade do time fazer 3 pontos, tá aqui, ó. Que é a odd real do time agora, né, que nós criamos. 1 dividido pela odd vezes 3, beleza? É isso. Mais a probabilidade do empate, né? Então vamos botar aqui, ó, 1 dividido pela probabilidade do empate. Eu poderia fazer o seguinte aqui, pessoal. Poderia botar 1 vezes, da mesma maneira que eu botei vezes 3 aqui, né, que seria os 3 pontos, poderia botar 1, mas como 1 multiplicado pela própria probabilidade, vai dar ela mesma. Então, não faz sentido aqui eu colocar vezes 1, vocês entenderam? Então, aqui eu tenho a probabilidade vezes 3 pontos e a probabilidade vezes 1 ponto. Aqui faltou um parênteses, né? Vamos colocar aqui, pronto, já colocou automático para nós. Então, aqui, ó, o mercado espera neste jogo que este time tenha uma pontuação de 1,7. Tá, mas como 1,7? Se nem existe isso, ou o time vai fazer 0, ou 1, ou 3. Mas o mercado está com esta probabilidade dizendo que é esta a pontuação média relacionada a esta probabilidade. Então, com muito mais jogos, o mercado espera que esta pontuação bata. É o que ele está dizendo para nós. Eu vou expandir aqui. Vou até copiar aqui também novamente. E vou passar para o away e fazer a expectativa de pontos do away também. Então tá lá. Só que a única coisa que eu vou trocar aqui, ó, o empate eu vou deixar aqui. E aqui eu vou trocar para o away. Prontinho, ó. Prontinho. Feito. Então aqui eu tenho expectativa de pontos do home e do away. Beleza? O que eu vou querer agora, pessoal? Agora o negócio vai começar a ficar divertido aqui. Presta atenção. E pega o cafezinho aí. Se aproxega que o bicho vai pegar agora. Vou fazer a contagem simples primeiramente. Bem simples, ó. 1, 2, 3. Vou expandir. É só uma contagem simples que vai até lá embaixo. Agora eu vou fazer um outro tipo de contagem. Contagem do time, tá? Contagem do home. E também vou fazer a contagem do away. Então, como é que eu vou fazer isso? Com conte C. É uma contagem condicional, beleza, pessoal? Então, olha só. Vou lá na coluna dos times. Deixa eu tirar aqui da frente para ficar melhor para vocês verem. E eu tenho aqui na coluna D os times home. Já que eu estou fazendo a contagem do home. Vou selecionar somente essa célula aqui, ó, acima do time. Beleza? 2 pontos. E vou apenas travar a primeira aqui. Só a primeira célula, apertando F4, tá? Ponto e vírgula. Vou selecionar agora o time, que é o Flamengo aqui. Vou fechar o parênteses, mais 1. Feito. Essa é a nossa forma. Então veja, aqui é o primeiro jogo do time. Conforme eu vou expandindo, ele vai mostrando, ó. Aqui já são o segundo jogo dos times, ó. E vai subindo aqui a contagem, ó. Por time.
Vou copiar aqui, né? Sempre facilitando a nossa vida aqui. Passando para o away, porque agora eu vou só passar os dados aqui para o away, ó. Posso até arrastar aqui, ó. Fica bem fácil, ó. Prontinho. Já fechou, agora já tem a contagem do away também. Certo? Agora vamos começar a criar médias de períodos específicos. Eu vou fazer aqui num período, depois se você ficar à vontade para testar com outros períodos, tá? O que eu vou querer aqui? Ó, média de pontos do home em 6 períodos, ou seja, os 6 últimos jogos, beleza? Média de pontos away, 6 períodos também. Vou querer também a média da expectativa de ponto home dos 6 períodos também. E vou querer a média da expectativa de pontos do away dos últimos 6 períodos também. Bastante coisa, né, pessoal? Mas olha só, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Dessa forma eu não vou começar aqui, ó, porque aqui eu não tenho 6 jogos ainda. Sem os times fizeram aqui o segundo jogo aqui. Eu vou descendo um pouquinho então, até chegar em 6 jogos. Aqui alguns times já começaram a chegar em 6, mas outros ainda estavam em 4. A maioria estava em 5. Tudo bem, não tem problema que fique perfeitinho. Logo adiante aqui na próxima média, os times já vão ter completado 6 jogos, tá? Eu vou pegar aqui a partir da 100, ó. Eu inclusive vou marcar aqui. Deixar um amarelo bem forte aqui para nós não se perder. Porque a gente sabe que é aqui que vai começar nossas fórmulas, tá? Eu vou aproveitar aqui, pessoal, e vou selecionar aqui, ó, só o nosso cabeçalho. E vou exibir e vou congelar painéis linha superior. Que agora quando eu desço, ó, ele vem junto, ó. Vai ficar mais fácil aqui para mim mexer, acompanhar aqui o que eu estou observando aqui. Beleza? Essa forma aqui é um pouquinho mais complicadinha, mas eu vou fazer ela aqui passo a passo para você entender. Igual, primeira coisa que eu vou precisar um ser erro, porque caso dê algum problema na fórmula, eu quero que fique vazia a célula. Eu não quero que fique me reportando nenhum tipo de erro aqui, né, na célula. Então, ser erro, e eu quero fazer uma média condicional. Então, média CES, porque eu vou querer mais de uma condição. Vou clicar aqui em média CES. Quando eu coloco média CES, o primeiro argumento que ele pede é a própria média que eu estou buscando. Só que eu não quero pegar a média no jogo que eu estou analisando, certo? Eu quero pegar a média somente dos 6 jogos anteriores do time. Então aqui eu quero a média de pontos do home dos últimos 6 jogos. Onde é que está aqui? Nós acabamos de criar os pontos home, ó. Tá aqui, certo? Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou selecionar a partir daqui, ó, que é uma célula acima da linha amarela, por isso que eu já marquei aqui para facilitar para nós, tá? Vou selecionar apertando Shift Ctrl e setinha para cima até lá em cima e Shift setinha para baixo, só para ele retirar o cabeçalho. Beleza? Veja que selecionou toda a coluna aqui. Eu vou travar aqui apertando F4 a primeira célula desta parte aqui desta coluna, tá? Desses dados aqui. Beleza, essa é a nossa média. A partir de agora eu vou começar a colocar as condicionais. Quais são as condicionais, pessoal? A primeira dela é o meu time, né? Meu time que está jogando lá na linha, ó. Eu quero pegar a média somente dele, ó, que está aqui na linha amarela, que é o Atlético, aliás, Palmeiras, né? Palmeiras aqui no home. Deixa eu tirar isso aqui da frente aqui. Então, a próxima métrica, o próximo argumento aqui da nossa fórmula vai ser que nesta coluna aqui, eu vou selecionar da mesma forma lá, sem pegar o time aqui, sem pegar a linha, né? Shift Ctrl para cima, Shift para baixo, só para retirar o cabeçalho. Vou travar aqui também, sempre travando, apertando F4. Se nesta coluna o Excel achar o meu time, que é o Palmeiras, então vou clicar aqui, ó, Palmeiras. Ele vai buscar a média de pontos deste time somente lá. Ponto e vírgula. E o nosso último argumento aqui, qual é que é? A contagem, pessoal. Então, contagem home, ó. Da mesma forma, vou até lá em cima, retirar o cabeçalho, travar a primeira, F4. Beleza? Ponto e vírgula. Agora eu vou fazer o seguinte, só presta atenção nessa parte. Entre aspas eu vou botar maior, símbolo de maior. Depois eu vou botar esse símbolo aqui que eu não me lembro o nome.
Dá uma olhadinha aí que você vai identificar. Vou descer aqui até a linha amarela e aqui na contagem home vou selecionar aqui, bem na linha amarela, tá? Menos 7. Por quê? Porque como começa em 1 lá o primeiro jogo e eu quero 6, então eu preciso colocar menos 7 aqui. Sempre um número a mais, já que a minha contagem lá começa em 1 e não em 0. Beleza? Então é isso. Vou fechar o parênteses. Ponto e vírgula não acabou porque eu tenho a fórmula sem erro, que é a última parte agora. Então vou abrir aspas, deixar um espaço entre aspas aqui, apenas para que fique em branco a célula, caso reporte algum erro aqui. E é isso. Prontinho. A nossa média de pontos aqui do Palmeiras nos últimos 6 jogos é 2,2. Você quiser conferir, basta você vir aqui, ó. Poderia já ter feito isso, selecionar tudo como tabela aqui. Uma forma para você conferir também, para ver se ficou tudo certinho. Importante esse detalhezinho aí. Eu vou botar aqui o Palmeiras, né, somente. Eu posso botar aqui direto, né. Então tá aqui, ó. O Palmeiras nem tinha jogado 6, tinha jogado 5, tá? E ali nos mostrou que a média desses últimos 5 jogos dele, então, teria que ser 2,2 sem considerar o jogo atual. Então vamos selecionar aqui, ó. E tá aqui, ó, nossa média 2,2, confirmando que ficou aplicada corretamente aqui a nossa lógica. Beleza? Fechou então. Vou fazer a mesma coisa agora com um Away também. Bom, já que mostrei para vocês aqui a fórmula, né, do home, não vou fazer toda ela de novo do away, no intuito de facilitar a nossa vida de novo, que eu vou só copiar e vou para o away aqui, ó. Só vou trocar agora aqui, ó. A contagem aqui agora não é mais do home, é do away. A contagem aqui não é aqui, agora é aqui. O pontos home agora não é pontos, é away aqui, né, nos pontos. E também lá o nosso time que nós estamos observando, né. Também é no away. Só vou trocar isso aqui, certo? Aqui também vem para o Atlético Goianiense. E beleza, fechou. Então tá aqui nossa fórmula do home e do away, ó, nossas médias de pontos dos últimos 6 jogos. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a expectativa de pontos. Vou só copiar aqui a primeira fórmula também agora, já que vocês agora entenderam a lógica aqui, apesar de ser um pouco chatinho essa parte aqui da contagem, mas tudo bem, só copia aqui se for o caso. Mas é legal que você faz uma vez e vai copiando aqui para não precisar fazer tudo de novo. Então já copiei aqui para o home, eu não vou precisar trocar quase nada aqui, a não ser os pontos, ó. Que eu vou passar para X pontos agora. Porque o resto já está tudo certo, ó, no home, contagem home, tudo bonitinho aqui, tudo belezinha. E vou fazer a mesma coisa com o away, ó. Vou copiar aqui para não precisar trocar muitos dados aqui. Beleza? Só vou botar aqui no away, copiando. E vou trocar aqui, ó, pontos away para X pontos away. Prontinho também. Tudo olhando os últimos 6 jogos, tudo certinho. Você dá uma conferidinha aí quando fizer o processo. Aqui para cima aqui eu não quero esses dados, eu vou apagar. Eu quero a partir daqui, ó, onde os times já acumularam um número suficiente de jogos para obter uma média mais estável. E agora sim, eu tenho dados interessantes aqui. Pessoal, não vou criar mais coisas aqui, mas vocês me digam aí no vídeo se vocês gostam desse tipo de conteúdo, que aí nós vamos aprimorando esses estudos aqui. O que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte, aliás, vou criar aqui mais um dado aqui para nós, que é o PL, né, o lucro. Então, PL Home, eu nem vou criar do draw, vou criar só do PL Home e do PL Away. Tá? Os lucros do time da casa e do visitante aqui, beleza? Isso aqui eu posso vir desde o primeiro jogo lá, não tem problema. Vai ser o seguinte, uma condicional aqui, me diga o seguinte, querido Excel. Se o time ganhou, o time da casa ganhou, ou seja, o placar aqui, os gols casa forem maior do que os gols visitante, certo? O que eu quero? Ponto e vírgula, o time ganhou. Né? Pegamos o green, queremos então, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, pessoal, que ficou um pouco fora de formatação aqui, ó, só pra gente não se perder aqui, ó, aí, beleza, agora sim, vamos de novo aqui rapidinho, agora a parte mais simples aqui, pessoal,
é uma condicional, né? Se o placar do casa for maior do que o do away, pegamos o green. Qual é o nosso green? Odd, né? Odd do home menos 1. Trabalhando com unidade. Ponto e vírgula, caso contrário, se der empate ou o visitante ganhar, menos 1. Então é isso. Então tá lá, ó. Sempre que o time ganhar aqui, ó, que ele ganhou 3,3, por quê? Porque a odd do casa aqui, o casa ganhou numa odd de 4,3. Vamos conferir? Aqui, ó, casa 4,3 e ganhou. É isso. Eu posso até copiar aqui também de novo, ó, pro away agora. Porque a única coisa que vai mudar aqui é o nosso sinal. Agora, se os gols do away forem maior que os gols do home, nós vamos pegar a odd do away agora, né? Que está aqui, ó, odd home, vamos passar para o away. Menos 1, se não, menos 1. Então vai estar lá, ó, sempre que der menos 1, obviamente que o outro time aqui que ganhou, né? Ou se deu um empate, vai ficar menos 1 para os dois também, ó. Aqui nesse caso que deu um empate, ó. Vai ficar menos 1 para os dois. Mas nunca vai ficar positivo para os dois lados, só como uma forma de nós conferirmos aqui se deu certa forma. Beleza? Então agora é o seguinte. Agora sim, estamos com a planilha estruturada. E um detalhe que eu até esqueci, vou falar agora para vocês. Como nós estamos trabalhando com pontos, isso é bem interessante, que nós não precisamos trabalhar muitos dados, fazer um tipo de limpeza, tratamento, ou até mesmo retirar outliers. Outliers seriam aqueles resultados fora do padrão da nossa curva de distribuição dos dados. No caso dos gols, já poderíamos retirar os outliers, né? Digamos que o time tem uma média lá de 2 gols por jogo, uma média de 2 gols. Só que num jogo lá ele fez 10 gols. Então essa média de 10, esse jogo com 10 gols vai puxar essa média muito fortemente, né? Talvez até prejudicando a nossa análise aqui. Então, costuma-se retirar, né, dados que estão muito elevados, muito fora da nossa distribuição ali, certo? Aqui nos pontos não, porque nós só temos 0, 1 e 3. Então, não vamos ter nenhum dado outlier aqui. Legal, né? Então, agora é o seguinte, pessoal, vamos selecionar tudo isso aqui, ó. Vamos selecionar tudo isso aqui e vamos inserir uma tabela dinâmica aqui. Primeiramente, o que eu quero fazer aqui com vocês, pessoal? Eu vou botar contagem, mas não a contagem dos times, aquela primeira contagem simples que eu fiz geral, ó. Vou botar em linhas. Então vai lá para baixo lá. E agora eu vou botar aqui duas coisas, ó. A nossa média de pontos do home e a nossa média de expectativa de pontos do home. Aqui está por contagem, eu vou só substituir aqui em configurações de campo de valor, eu vou deixar em soma. Nos dois. Beleza, os primeiros ficaram em branco, porque vocês viram que nós iniciamos a forma um pouco abaixo, né? Então por aqui assim já começa. Eu vou selecionar todos esses dados aqui, somente os dois, tá? Até lá embaixo, ó. E vou inserir aqui um gráfico de linhas simples. Que está aqui, vou só dar uma limpadinha aqui na situação para a gente ver melhor aqui essa situação toda, essa parada aqui. Eu vou passar ele lá para cima agora. Vou até retirar agora a barra de fórmulas aqui. Vou selecionar aqui na primeira coluna, análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados, liga e home. Aliás, liga não, porque eu só estou trabalhando com uma liga, né? Estou trabalhando com uma liga, então não vou necessitar olhar a liga ali, obviamente. Então, beleza. Agora vejam só que legal que nós vamos observar aqui. Vou botar aqui o Atlético Mineiro. O que nós temos aqui, pessoal? Vamos lá. Agora vamos com cuidado aqui fazer uma análise aqui, pessoal. Na linha laranja, quando eu clico aqui, arrasto o mouse aqui próximo a ela, ele já me mostra aqui, ó, que essa linha laranja aqui é a média de expectativa de pontos que nós calculamos através das odds do mercado, dos últimos 6 jogos. E aqui em azul, nós temos a média de pontos, certo?
A média de pontos geral aqui do Atlético Mineiro, que está aqui, ó, é 1,47 jogando em casa. Mas veja que ela oscila aqui muito, certo? Oscila muito. A partir deste jogo aqui, no primeiro jogo que nós estamos observando, né, que seria no caso o sexto ou sétimo jogo, né? Ele subiu aqui, depois ele desceu lá embaixo e subiu aqui. O que nós temos aqui, pessoal? E o que é interessante de a gente fazer observações por aqui? Porque nós não estamos só olhando as odds e nós não estamos só olhando o comportamento. O que nós estamos fazendo? Nós estamos relacionando o mercado com o esporte, com o time. Quando nós relacionamos o mercado com o time ou com o esporte, talvez seja a única maneira de encontrarmos padrões para apostas esportivas. Porque se você gosta de analisar só o comportamento, como chutes a gol, médias de pontos e tudo mais, tudo bem. Só que no momento que você não correlaciona isso com as odds, com o mercado, você tem um dado que vai lhe trazer somente uma vantagem para o win rate. O que você quer nas apostas, o green ou o lucro? Porque eu garanto para você que você pode ter muitos greens sem ter lucro. Você pode ter estratégias baseadas em comportamento com alto índice de win rate, digamos 80%, mas com prejuízo, certo? Este vídeo não foi feito para provar isso para vocês que eu estou falando, mas creio que um pouquinho de estudo você já consegue identificar que o win rate não garante lucro. Agora sim, nós estamos aqui olhando e comparando o mercado com o comportamento. E nós estamos olhando a probabilidade real, retirando a juice. Então, observe aqui que o mercado tem uma expectativa muito estável para o Atlético Mineiro. Ele fez aqui um leve ajuste aqui, um leve ajuste aqui para baixo, né? No preço, tá? Porque aqui nós estamos olhando também preço, né? É a expectativa de pontos através do preço. Mas aqui tem um período muito ruim, né? Onde o Atlético Mineiro foi descendo essa média até lá embaixo. Espero que você possa aprofundar um pouco mais também aí, fazendo esse tipo de análise. Mas de uma maneira bem geral, eu posso garantir para você que o Atlético Mineiro não é lucrativo em casa, neste período, com esta base de dados que nós estamos olhando. Por quê? Porque o azul está sempre abaixo da expectativa, ó, a expectativa do mercado. Pro time em pontos está aqui, só que o Atlético Mineiro está sempre abaixo aqui. Em poucos momentos aqui ele ficou acima da expectativa. Vou fazer aqui para você dar uma olhadinha agora. Só para a gente comparar aqui e ter uma ideia boa aqui do que eu estou falando para vocês. Vou fazer a mesma coisa aqui agora, só que eu vou botar a contagem aqui e vou botar somente o lucro do home agora aqui. Beleza? É isso, só o lucro. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Inserir aqui um gráfico de linhas. Vou puxar os times aqui. Vou botar o Atlético Mineiro aqui para vocês darem uma olhadinha. Só que aqui, ó, pessoal, agora eu vou pegar nessa coluna aqui da soma do lucro e vou vir aqui, ó, nessa parte aqui, ó, mostrar valores como, e vou vir aqui em soma acumulada, em contagem. Ok, agora sim nós temos o lucro acumulado, ó, veja que ele vai acumulando, ó. Botei o América, vou botar aqui o Atlético. Então acumulou menos 7 unidades de lucro aqui, ó. Bem negativo, né, pessoal? Time que não superou em quase nenhum momento a expectativa do mercado. Vamos ver um time que eu acredito que deva superar um pouco a expectativa do mercado, o Fluminense. Veja que no momento ele está bem alinhado com o mercado, ó, mas neste momento aqui todo ele superou a expectativa do mercado. Estava marcando mais pontos em média dos últimos 6 jogos do que o mercado previa através das odds. Em consequência disso, vamos ver se nesse período ele foi lucrativo ou não. Então tá aí, ó, pessoal, o Fluminense muito lucrativo em casa, ó. Naquele momento lá que ele superou, olha essa subida do lucro dele. E agora ele está num momento assim, né, um pouco de oscilação para cima e para baixo,
mas mantendo-se lucrativo com 5 unidades de lucro aqui nesse período observado. E assim eu posso verificar quais os times que superam a expectativa do mercado, quais não superam. Veja o Palmeiras, que interessante, como ele é bem alinhado com o mercado. Ó. Bem alinhado com o mercado. Ele não desce muito nem sobe muito, ele alinha as linhas muito próximas, né? Isso quer dizer, então, lá no lucro também vai ficar próximo ao even. Pode ser que fique um pouco positivo, né? Vamos ver, não sei. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Veja só, muito próximo do even sempre, só que deu uma estiradinha aqui para cima. Já voltou um pouco aqui e está com 0,87 unidades. Mas, pessoal, dá para tirar muitas conclusões, dá para criar métodos e estratégias observando isso aqui. Só olhando isso aqui, você já tem um panorama muito interessante dos melhores times para você apostar, que estão superando a expectativa do mercado, e também os times que você pode ficar de fora, né? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, pessoal. Coloque nos comentários aí se você gosta desse tipo de temática, se você gostaria de ter mais vídeos como esse. Tenho mais ideias para evoluir dentro dessa linha de raciocínio se vocês quiserem também. Então é isso, um grande abraço para vocês, tamo junto, até a próxima.